Bem, gente, vamos lá. O que é que a gente tem hoje? Hoje são 10 de 12 de 2024, vamos para o nosso estudo de mercado. Bem, primeiro ponto que eu avalio é que a gente tem um bloco de ordem aqui em cima que está validado, a princípio, né? Porque ele aconteceu há pouco tempo. Então aqui é um ponto viável de negociação no euro-dólar. Vamos tentar avaliar as estruturas. Então aqui atrás eu consigo observar que o preço rompe essa máxima, que a gente chama de quebra de Boyce, e a gente tem uma mínima desse range que eu posso adotar esse range aqui, que é esse fundo antes do preço ir romper. Então aqui a gente tem uma quebra de choque, e aí quando o preço faz isso ele cai, ó, ele faz até mini outras quebras aqui, ó, quando ele fez isso aqui, certo? Insigne e caiu. Tá, então o que é que a gente pode avaliar quando ele faz isso? Eu levei em consideração esse rompimento aqui, que foi um rompimento de um Boyce, que eu achei bem mais interessante, e aí a gente vai ter um prêmio discount dessa região superior até essa região aqui, e aí dentro desse range a gente tem o bloco de ordem validado lá em cima, e nessa região aqui é a região de liquidez ideal que a gente tenha antes de o preço ir buscar um bloco para cair, é o mais interessante aqui. Então a gente tem isso aí, e aí quando a gente coloca o fator risco-retorno aqui na entrada, a gente coloca a entrada no centro do bloco, põe 78 pontos de stop, 83 pontos de stop, coloca mais uns 20 pontos acima, certo? Então a gente fica aqui com os 105, para pegar um alvo de pelo menos 5 vezes o risco-retorno. O alvo estaria nessa zona aqui. Então tá aí a primeira região de entrada do euro-dólar. Quando a gente vai para o GBP dólar, a gente avista o seguinte. Bem, igual lá, temos um bloco de ordem aqui em cima da seção de Nova York, que a gente já avista logo de cara. O que é que a gente tem que avistar aqui? Primeiro que o preço saiu desse range, rompeu essa região, que foi uma quebra de Boyce, dando continuidade no preço, só que aí quando ele volta, ele quebra esse fundo aqui, que era uma região de choque, e aí o preço ele simplesmente sobe. Quando ele sobe, que busca aquela região, depois ele vem, cai novamente nessa região aqui, rompe o Boyce. Deveria ter rompido o Boyce para poder validar essa região aqui em cima. Só que aí ele não fez isso. E aí qual é a variação que eu posso ter aqui para a gente tentar ter uma negociação? Avaliar esse range aqui como uma região de choque. Como uma região de choque, aqui a gente tem esse prêmio discount. O ideal mesmo era o preço ter feito isso aqui, gente. Se o preço tivesse feito isso aqui, seria o ideal, porque a gente teria uma movimentação mais nítida das coisas. Só que infelizmente ele não fez isso, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Ó. O ideal era que o preço tivesse feito isso aqui, ó, caído, para a gente poder tentar negociar aqui nesse range, na ponta vendedora, porque aí ele teria feito isso, teria ido lá em cima. Só que como ele não fez e rompeu esse fundo, a gente pode levar em consideração essa região todinha aqui para a gente negociar nesse range. E aí se eu negocio nesse range, eu vou ter aqui em cima uma região de venda, certo? Um stop de 103 pontos também, e um alvo de 5 vezes o risco-retorno. O alvo vai estar aqui no fundo dessa região, onde a gente tem essa zona de liquidez. Certo? Então tá basicamente isso aí, a avaliação do mercado, ok? Então tá o estudo de hoje, dia 10 de 12 de 2024.